E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Vamos dar continuidade, na verdade a gente vai finalizar essa sequência de vídeos que a gente tem acompanhado ultimamente falando sobre a história da Grécia Antiga e da Grécia Clássica. Hoje a gente vai fazer uma análise ali das artes que foram desenvolvidas dentro dos processos aí dos períodos históricos da Grécia Antiga. Vamos começar então aqui falando sobre o teor religioso, né? O tema religioso que vai aí dar início a boa parte das produções que foram ali criadas desde o início, né, das primeiras colônias gregas até ali a virada para o período clássico da Grécia. E ali, durante o período clássico, também muita coisa ainda era construída ou desenvolvida baseada aí nessa crença religiosa. Acho que a primeira coisa de todas que a gente tem que falar sobre a religiosidade, a crença religiosa da Grécia Antiga, que continua viva aí na memória de várias pessoas até os dias de hoje, né? Que influencia, inclusive, grandes produções em cinema, na literatura, no mundo até o dia de hoje, é a mitologia. Né? Toda a história, toda a crença ali dos gregos, ela é baseada em cima da figura de deuses, semideuses, heróis, criaturas mágicas, criaturas lendárias. E isso, a gente tem que ter muita atenção nisso, que hoje a gente toma isso como algo muito fantasioso, como outras histórias fantasiosas que existem e são fictícias, mas que era a base da crença religiosa dos gregos. Inclusive, a gente tem que associar sempre aí grandes figuras de deuses como Atenas, Poseidon, o próprio Zeus, a grandes centros, grandes cidades que se desenvolveram. E como é que isso estava inserido dentro do dia a dia do homem grego? Né? O culto a esses grandes deuses, por exemplo, deu origem a representações artísticas, como é o caso do teatro, e também deu origem a grandes eventos que são cultuados na nossa sociedade, ou nas nossas sociedades até os dias de hoje, como são os Jogos Olímpicos. Porque caso vocês não saibam, os Jogos Olímpicos nasceram na cidade de Olímpia, lá na Grécia, que era uma forma aí de fazer um culto, acontecia justamente na festa de adoração de Zeus. E aí sempre os seus os representantes das cidades, né, vinham representando cada um suas cidades, sua polis, e ali, segundo a crença, abençoado por algum deus referente à sua cidade. Por falar nas polis, nas cidades, as próprias cidades, né, grandes centros dentro da Grécia, eles se desenvolveram justamente relacionados ao culto a um grande deus. A própria cidade de Atenas, quem vocês acham que era a deusa mais cultuada? A gente vai ter isso influenciando também nas pinturas, na arquitetura. A gente não vai falar tanto hoje aqui sobre pintura, a gente vai falar sobre outras referências culturais. Mas vocês vão ver aqui, enquanto eu estou falando, alguns slides passando aí de esculturas e de pinturas que representa bastante isso, né? Essas técnicas de pinturas, como eram associadas a esses símbolos, né, que eram os deuses e essas criaturas, e a escultura, chamando uma atenção aqui para os entalhes, né, as esculturas que eram feitas em mármore, em granito, o que já nos leva para um dos grandes ícones, né, dessa produção artística, dessa cultura de produção artística na Grécia, que é a criação das colunas. Para a gente falar das colunas, vamos chamar a atenção aqui para as características que são únicas dentro da arquitetura, né, de todas as grandes construções. Chama muita atenção lá na Grécia. Então, a construção dos ginásios, dos grandes templos. A gente vai ter um destaque muito grande aí para o Partenon, né, que é esse templo de adoração a Atenas, que fica lá na própria cidade de Atenas, né, que é uma das grandes, se não, que foi por muito tempo, a maior construção da Grécia Antiga, e também está associada a uma visão religiosa, né, e de local onde se guardar riquezas. Inclusive tem uma versão menor do Partenon nos Estados Unidos, que é um museu de arte, todo referenciado ali à arte grega. Mas o original, né, o grande templo, ele está lá na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, e o que chama a atenção são suas grandiosas colunas. Aliás, as colunas presentes aí em muitos templos, em muitas construções públicas da Grécia. E aqui nós temos três estilos diferentes, né, que caracterizam aí. O que a gente tem que prestar atenção, chamar atenção aí, é que as colunas, os períodos de construção, as características estéticas das colunas, elas estão associadas justamente àquele tripé de base lá das comunidades que foram chegando e constituindo o que a gente conhece como a Grécia, né?
Então a gente tem aí as colunas de ordem coríntia, de ordem jônica e as colunas de ordem dórica. Vamos começar falando aqui das colunas de ordem dórica. Essa coluna, ela traz uma representação mais maciça. Ela passa esse aspecto de dureza, de segurança. Ela traz uma coisa mais robusta, né? Justamente essa ideia de dureza mesmo é o que a coluna tenta passar. Então tem todo aquele detalhe das riscas da própria coluna, mas a base da coluna, que é onde a gente tem que prestar atenção nos detalhes, é isso que diferencia uma ordem da outra. A base da coluna, ela é mais quadrada ou circular, mas sem muitos detalhes. Isso é bem uma característica do povo dório, né? Essa coisa mais séria, né? Passa essa ideia mesmo de maior sobriedade. Já as colunas jônicas, elas vão trazer aí aspirais, desenhos, traz mais leveza e o aspecto principal mesmo, a intenção principal mesmo, nesses detalhes que são acrescentados aí nas colunas jônicas, é justamente a feminilidade. Ela foi criada, né, foi desenvolvida inclusive em Atenas, para trazer mais esse aspecto estético, né, um aspecto estético mais bonito, uma coisa mais artística, né? E aí traz, obviamente, essa coisa da feminilidade que era despertada aí, ou objetivada, pelo menos, pela maioria dos artistas. E a outra coluna, essa vai trazer, que é a coríntia, né? Essa vai trazer muitos detalhes. Então, tá muito relacionada, ela traz folhas, ela traz detalhes muito pequeninos. Existia uma diferença muito grande, assim, na questão estética, né, entre as três colunas, mas essa terceira, a coluna de ordem coríntia, ela era extremamente rebuscada, assim, é um período ali de construção artística, que inclusive ela vai ser utilizada aí na entrada de grandes templos, né, grandes ordens, justamente por ter esse aspecto mais, como é que a gente pode dizer, refinado, né? Então as três colunas estão aí. Elas são importantíssimas porque elas marcam bastante aí as ideias que são colocadas justamente com a chegada desses povos. Eles têm uma questão cultural muito maior que a estética ali associada a essa produção de arte das colunas gregas. Outro ponto que nós vamos falar, e esse eu gosto bastante particularmente de falar, é sobre o surgimento do teatro. Sim, o teatro como nós conhecemos hoje, lá na Grécia. O teatro que nasce na Grécia, ele nasce de uma forma um pouco diferente do que é conhecido por nós, mas aí é a base do teatro que existe, de todos os tipos diferentes de teatro que existe no mundo hoje. O teatro ele vai surgir como formas de cultuar o deus Baco ou Dionísio, né? Porque vai depender ali de qual cultura estamos falando. Existem mudanças no nome do deus. Mas aí as primeiras representações, os primeiros sarais, né, que começam a existir, são relacionados à cultura do deus Baco. E aí, né, as festas vão crescendo. Vocês sabem que normalmente, culturalmente, na história da humanidade, é assim que os grandes acontecimentos, os grandes eventos, na verdade, eles vão se formando, eles começam como festas menores e conforme as pessoas vão conhecendo e se associando àquilo, os eventos vão ficando cada vez maiores e nasce assim o teatro. A construção do anfiteatro é já um outro passo, assim, o segundo momento que tem uma importância muito grande, porque agora o teatro ganha uma estrutura. Obviamente, a forma de se atuar, a forma de se constituírem as peças daquela época são totalmente diferentes da nossa. Hoje em dia, a gente tem toda uma estrutura, então uma caixa acústica, a gente tem um espaço fechado, e isso tudo facilita para que o ator consiga projetar a voz dele e ser entendido pelo seu público, o que não acontecia lá na Grécia. Inclusive, a gente tem tecnologias, o ator nem precisa tanto projetar a voz, a gente tem aí microfonia, a gente tem um monte de coisa. Só que lá na Grécia Antiga, quando nascem os anfiteatros, eram construções ali em formato de ferradura ou meia-lua, que eles buscavam fazer em um determinado local geográfico. Sim, a geografia, ela ajudava, ela auxiliava dentro da construção do espaço do teatro, porque o eco ali, né, nas regiões de vale, onde tem encostas de montanhas, o eco da região ajudava a voz do ator a chegar mais distante. E aí, os anfiteatros eram construídos nessas regiões, né, tipo indo de encontro, né, contra as encostas das montanhas. Constrói aqui o arco, a meia-lua de frente às encostas das montanhas. Nesse espaço entre os dois ficava o público, então a voz projetada, ela tinha uma circulação e as pessoas conseguiam ouvir maior. Os temas variavam, né? Os temas, obviamente, vão pegar ali associações da própria mitologia, né? Eles vão estar sempre utilizando as ideias mitológicas dentro das construções da sua história, porém, dentro
um drama já aqui, né? Já ia falar justamente sobre isso. Dentro da construção das histórias, a gente vai destacar aí a comédia e a tragédia, né? O drama criado em cima dessas duas visões teatrais. Vamos falar aqui sobre alguns nomes que foram importantes para isso. Dois grandes nomes aí entre teatrólogos, né? Escritores que fizeram grandes peças clássicas, conhecidíssimas até os dias de hoje, são Ésquilo e Sófocles. Vamos falar um pouco sobre a história e sobre a produção de cada um deles. Ésquilo, ele vem mais naquela pegada de pegar passagens históricas que são importantes, que foram importantes para a história da Grécia e transformar em espetáculos. Ele vai fazer isso em Os Persas, onde ele narra aí como foi a chegada, a invasão persa, né, com Xerxes, transformando Xerxes nesse grande vilão. Inclusive, olha só uma observação para vocês. Muita coisa que a gente vê hoje presente nos livros, detalhes sobre algumas batalhas ou sobre a chegada, né, dos persas, falando especificamente, são retirados justamente das escrituras desses livros, desses textos que foram feitos para o teatro. Então, em Os Persas ele narra isso, mas o mais interessante é o que ele estabelece, ele cria, né? Essa ideia dos diálogos, como nós conhecemos, essa jogada de cena de atores, e os coros, que são muito característicos dentro do teatro grego. O que era o coro? Eu tenho um ator principal que ele vai estar ali representando um personagem, a associação das máscaras também, que surge com o teatro de Ésquilo, que se torna uma característica muito importante. Eu tenho esses personagens principais, né, representando grandes personagens com suas grandes máscaras, e um coro por trás, que faz meio que a trilha sonora toda na voz, cantando. Em vários momentos, em muitas peças, praticamente todas as peças do teatro grego antigo, o coro funcionava ou como uma resposta àquilo dentro de um monólogo de um personagem, ou o coro acabava constituindo um próprio personagem secundário, imaginário, ou às vezes o coro era o próprio pensamento do personagem que estava em cena. E isso é bem interessante, então torna todo esse ar musical, né, que existia dentro do teatro grego. Sófocles, que é o nosso outro autor aqui que vamos falar sobre, ele é responsável por uma trilogia que é conhecidíssima, talvez uma das trilogias mais conhecidas lá da Grécia Antiga, que é a trilogia de Édipo e Antígona. Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. São aí 3 livros que dão uma sequência na história, né? Principalmente de Édipo para Édipo Rei, tem uma sequência direta da história. E eles discutem aí, somando tudo, né, a presença de estrangeiros, o dia a dia ali, a luta de classes aparece ali dentro da história, e em Antígona, principalmente, eles falam sobre como o estrangeiro é tratado dentro de algumas regiões ali e como era tratada a mulher. Que parece bem avançado para a época, mas estamos falando aí de obras-primas maravilhosas. Inclusive esses 3, né, Édipo Rei, Édipo em Colono, Antígona, essas 3 obras vocês conseguem achar com uma certa facilidade na internet. Eu particularmente tenho os livros. Édipo Rei tem uma narrativa rápida, você consegue terminar. Talvez Édipo em Colono e Antígona vocês demorem mais um pouquinho para ler, mas fica aí uma indicação de uma história para vocês lerem. E é um drama, um mega drama. Isso é uma tragédia, tá? A história, essa é tragédia mesmo. Assim, tem umas cenas de comédia ali, mas na grande maioria, assim, a história de Édipo é uma grande tragédia. Vamos falar de outra representação cultural da Grécia Antiga, então. Vamos dar continuidade aqui. Eu acho meio que natural, quando a gente fala sobre cultura e Grécia Antiga, nomes como Aristóteles, Platão, surjam aí na cabeça de vocês. Sócrates também. Esses homens, né, são grandes nomes que dão início a um processo aí do pensamento político, do pensamento da humanidade, inclusive, por que não também, do pensamento científico, que é a filosofia. Sim, a filosofia nasceu na Grécia Antiga. Ela foi inventada ali por esses homens que começam a ter questionamentos diferentes, né? Eles começam a ter questionamentos diferentes sobre a origem do mundo, sobre a origem do homem, sobre o destino do homem, sobre o papel do homem no mundo. São muitos questionamentos aí, que hoje a gente já encontra aí centenas de milhares de respostas, seguindo pensamentos diferentes, mas que até então, dentro da cultura grega, a gente só tinha uma explicação. A explicação religiosa. O surgimento da filosofia, já ali no período da Grécia clássica, é quem vai levantar pela primeira vez aí questionamentos sobre todas essas ordens definidas e defendidas pela visão religiosa. Então,
existe uma relação de conflito, assim como existe uma relação de conflito entre religião e ciência até os dias de hoje. Essa relação conflituosa da religião, ela já nasce lá na Grécia Antiga, quando surgem aí essas primeiras novas formas, né, de se entender o homem e a sua relação com o mundo. Vamos falar rapidamente aqui, resumidamente, sobre cada uma delas. O primeiro nome que a gente vai conversar aqui, obviamente, é Sócrates, né, que dá início a todo esse movimento de um novo pensamento. Ele tinha vários seguidores, né? Ele tem seguidores, discípulos, né? Vamos dizer assim, vamos ao termo discípulos. Ele tinha vários discípulos. Todos os questionamentos e a sua forma de pensar, ele não deixou nada disso escrito. As primeiras ideias, as ideias mais importantes de Sócrates que se conhecem, elas todas foram deixadas registradas por um dos seus maiores, acho que o maior discípulo, né? Platão. E o que ele aconselhava, né? O que ele passava como ensinamento para os seus discípulos era questionar tudo. Ele dizia que a gente tem que questionar tudo. A gente tem que entender, saber, querer saber a origem de tudo no mundo para a gente poder entender, então, qual é o nosso papel dentro desse mundo. Uma de suas frases mais conhecidas é "só sei que nada sei". E ele dizia que o homem tinha que ter consciência disso. Que o homem não sabia de nada e era por isso que o homem deveria tentar entender, questionar a existência das coisas. Ele acaba sendo assassinado, ele é executado pelo próprio governo grego, né, justamente por sendo acusado aí de estar corrompendo a juventude, por criar uma forma aí diferente de se encarar todos os ditos religiosos, todas as ordens religiosas que existiam já ali implantadas naquela sociedade, naquela época. Vamos falar também de Platão, já que já citamos ele aqui. Ele escreveu vários livros, Platão tem várias obras e o principal dele se chama A República, que é onde ele, além de fazer alguns questionamentos, defende um tipo de governo que seja implantado onde? Na razão. Esse é o ponto de partida, a base de toda a discussão da religião com a filosofia, inicialmente e depois, futuramente, com a ciência. É justamente isso de colocar a razão, de tentar explicar de uma forma plausível, palpável, e não apenas explicar em cima da mitologia as coisas que existem no mundo. E é por isso que a filosofia se torna aí uma das grandes rivais da religiosidade, ou da visão religiosa, já lá desde a Grécia Antiga. Certo? Gente, tudo que a gente tinha para falar, né? Obviamente existe muito mais coisas para a gente discutir sobre ideias, sobre coisas que foram desenvolvidas pela cultura grega, mas a gente pode ver permanências no nosso dia a dia. Desde a política, a educação, a nossa forma de lidar com a arte, as próprias representações artísticas, a mitologia da Grécia que influencia, como eu já falei no início desse vídeo de hoje, o cinema, as séries, as produções, diversas produções artísticas. Tudo isso são permanências que vêm lá desde a cultura grega até os dias de hoje. A nossa própria ideia de civilização, de sociedade, de como se organizar o espaço urbano, também vem da Grécia. Então a gente tem permanências gregas presentes no nosso dia a dia até os dias de hoje. Inclusive também em algumas características aí de arquitetura. A gente passa na rua, a gente vê as coisas, referências gregas, e às vezes a gente não se dá conta. Mas é importante a gente estudar sobre isso. Existem muito mais coisas que eu aconselho vocês a pesquisarem. Vão lá dar um Google, vocês gostam de dar Google nas coisas, vão lá dar um Google aí em várias coisas. Inclusive, deixo aqui para vocês, né, uma ideia aí de um Google para vocês jogarem. Deem Google lá em representações artísticas da Grécia que eu posso encontrar em Maceió. Vocês vão se surpreender. Tem muita coisa mesmo. Então, por enquanto, nossa discussão de hoje sobre cultura grega encerra por aqui. Já sabem como é a sequência? Vocês podem deixar qualquer comentário ou dúvida aqui embaixo. Eu volto depois para olhar e qualquer coisa a gente conversa um pouco mais sobre o assunto. No demais, gente, até a próxima aula e tchau!